Olá, meu nome é Rubens Carneiro, sou um dos CSMs aqui da Comunique-me. Atuo bastante na parte aí de treinamento, de configurações do ALM, né, como trabalhar com as renitências, como analisar os indicadores de discagem e toda a parte que tange a performance do discador, né? Então hoje a gente está aqui nesse vídeo para a gente poder fazer uma pequena demonstração de como que a gente faz a configuração de uma estratégia nova dentro do discador, tá? Dentro do ALM. Então, sem muitas delongas aqui, vamos já direto aqui para a nossa tela do ALM, para a gente poder fazer essa demonstração. Bom, inicialmente, quando nós logamos dentro do ALM, a gente está dentro dessa tela aqui, que vocês estão vendo agora, e para a gente fazer a construção de uma nova estratégia é muito simples. A gente precisa, primeiramente, vir aqui em Estratégia, Construtor de Estratégia, e é muito importante que antes de a gente iniciar essa construção de estratégia, a gente tem que ter definido já o esquema, que é o nosso layout de importação de mail para a nossa estratégia, e também os filtros que irão compor as listas que farão parte dentro da sua estratégia. Então, para isso, é importante que vocês vejam uns vídeos sobre como criar esquema e como criar o filtro de listas que vocês irão utilizar na estratégia. Tá? Uma vez que vocês têm definido isso, vocês vêm aqui na parte de construtor de estratégia, pelo menos uma vez que vocês têm definido o esquema. Já dá para você deixar a sua estratégia construída e até fazer a importação do seu main. A única coisa é que você não vai ter a lista ainda. E aí, para isso é muito simples. A gente vem em estratégia, construtor de estratégia, né? Onde ele vai estar nessa tela aqui que vocês estão vendo agora. E a gente vem aqui em novo, para criar uma nova estratégia. Nesse primeiro campo aqui, né? Antes de mais nada, aliás, vocês já estão vendo aqui que algumas funções já estão desabilitadas, algumas abas aqui, mas assim que a gente cria essa estratégia, ele já habilita essas funções aqui para a gente também poder configurar, tá? Nessa primeira tela aqui, ele vai pedir o primeiro campo, né? Ele vai pedir o nome dessa estratégia, né? Geralmente a gente coloca o nome da carteira para definir que aquela estratégia, daquela carteirinha em específico, tal, né? Aqui no meu caso, eu vou renomear a minha estratégia como 0TRN, 0TRN6. Nesse segundo campo é a descrição do que é essa estratégia. A parte de descrição nas configurações do ALM, ela nunca é obrigatória, né? Ela é sempre para você colocar alguma informação que te auxilie na identificação do que se trata aquela configuração, aquela estratégia, qualquer coisa que você vai imputar aqui dentro do ALM, tá? Então, no meu caso, eu não vou preencher nada, porque, como eu disse, não é obrigatório. Nome do banco de dados é o nome da tabela onde o Aspect vai fazer a importação do seu mail. Para toda estratégia que você vai criar, mesmo que você seja uma estratégia que seja da mesma carteira, do mesmo segmento, do mesmo produto, não importa, tá? Ele sempre vai pedir um nome nome do banco de dados diferente, tá? Então você sempre tem que se atentar a esse ponto, até mesmo porque se você tentar colocar o mesmo nome, ele já vai dar um erro para você falando que esse nome de banco de dados já está sendo utilizado. Como eu não tenho nenhuma estratégia criada com esse nome 0TRN6, eu sei que também não tem nenhum banco de dados criado com esse nome. Então, eu vou só repetir o nome aqui, tá? Nome da definição do esquema, como eu falei, você precisa ver como que você cria o esquema, assistir ao vídeo de como você fazer essa definição, criar o seu layout, o mailing que você vai utilizar ali, os dados, né, que vão compor o seu mailing, e aí você monta esse layout no que a gente chama de esquema, e uma vez que ele está montado, ele aparece aqui para você. No meu caso, eu vou usar o 0TRN. Tá? Uma vez que eu tenho já essas informações preenchidas, essas outras aqui eu posso manter exatamente da forma como estão. E eu posso dar um aplicar. Dando um aplicar, ele automaticamente já criou a minha estratégia e já deixou habilitada aqui essas funções, onde eu vou apenas explicar essa parte aqui de entrada e a estratégia em si ela está criada. Mas como que a gente faz a importação de um main, né? Então, como vocês veem aqui, eu já tenho o meu 0TRN6 criado. Entrando nele, tenho novamente aqui minhas abas habilitadas e aqui eu vou em entrada. Em entrada é onde eu vou configurar
a importação do meu arquivo RAW e a partir disso eu consegui fazer uma construção de mailing. Basta, basta eu vir aqui em novo, uma vez que eu estiver na aba de entrada. Nesse primeiro campo aqui é onde eu vou colocar o nome dessa configuração de importação. Aqui eu vou colocar importação 0TRN6. Descrição não é obrigatório, então também não vou colocar aqui. E aqui, novamente, ele vai pedir mais uma vez o esquema, tá? E aqui a gente repete o esquema que a gente colocou na hora que criou a estratégia. Aqui é o nome do arquivo de entrada, onde você vai utilizar para fazer a importação do seu main. É basicamente o seu main que você vai importar dentro do ALM, que a gente chama, que a gente costuma chamar ele de arquivo RAW, né? A forma mais fácil de configurar ele é você clicando nessa reticências e ele abre esse pop-up aqui, onde ele já te leva direto para o diretório onde esses arquivos, né, esses mains precisam estar alocados, né? Uma vez que ele tiver alocado aqui com a extensão .raw em minúsculo, ele vai aparecer aqui para você, basta selecionar, automaticamente ele já preenche. Se você também quiser como opção, caso você saiba como que é o nome do arquivo que vai bater no diretório para você, você pode simplesmente vir aqui, digitar e colocar o nome do arquivo certinho, tá? É ideal que o nome do arquivo sempre se mantenha o mesmo, porque do contrário, você, das duas, uma, ou vai ter que ficar aqui colocando o nome do arquivo que bateu lá no diretório, ou vai ter que ficar entrando lá no diretório e renomeando para o nome que você está definindo já aqui, tá? Uma vez que você todo dia carrega o mesmo nome, você não precisa mais ficar mexendo nessa configuração, tá? Essa próxima opção aqui é para você saber como que você vai fazer, o que que você vai fazer com o arquivo, aliás, depois que você fazer a importação dele, né? Então, você vai deixar ele sem tratamento nenhum? No caso, ele vai ficar da mesma forma que ele foi alocado lá. Vai ficar com o nome de teste underline v2.raw, o arquivo RAW normal. Remover após a importação, construção, né? Tá aqui. Basicamente, é ele deletar o arquivo depois que você fizer a construção da sua estratégia, a importação do seu main. Então ele vai lá e remove o arquivo do diretório, não é o recomendado. O mais recomendado é você fazer o backup e remover após a construção, que na verdade é basicamente ele pegar o seu arquivo e renomear ele, tirando a extensão .raw e colocando a extensão back, tá? Isso daí é bom porque às vezes acontece de a gente precisar fazer a construção do arquivo de novo por alguma falha, alguma lista que a gente esqueceu de subir dentro da nossa estratégia. Então, é interessante você sempre ter o backup do arquivo para você fazer uma construção novamente, caso seja necessário, né? Essa opção aqui é o deslocamento dos campos barra comprimentos, né? E aqui você define como que você quer que ele enxergue isso. No caso, eu sempre recomendo utilizar deslocamento em caracteres para tratar registros curtos e longos, justamente porque dependendo da forma que vem o seu layout, às vezes vai ter alguns campos que podem estar em brancos ali. Por exemplo, o nome é preenchido, o nome do cliente, mas tem toda uma parte ali que está tudo em branco, né? Então ele tira esses excessos dentro da importação dele. Então o mais ideal é sempre usar essa opção do meio aqui. Colocar registros na fila. Toda vez que a gente vai fazer uma importação do nosso mail, a gente sempre tem que definir, né? Aliás, quando a gente vai fazer essa configuração de importação do mail, a gente sempre tem que definir a fila. E no caso, a gente sempre define a fila para não chamado. Não importa qual é o mailing que você está importando. Sempre manda ele para a fila de não chamado. Isso daqui tem a ver com a renitência, e aí depois a gente explica melhor essa parte quando a gente for falar de renitência num próximo vídeo. Em codificação do arquivo de entrada, a gente costuma usar esse UTF-8, é o que a gente tem menos erros de importação, tá? E taxa de proporção de codificação a gente deixa em branco mesmo, né? Geralmente a gente utiliza quando tem alguma codificação que precisa ser feita dentro do arquivo e aí o WASP precisa tratar isso, né? Mas geralmente a gente deixa em branco porque a gente não tem muito, aliás, não tem nenhum tipo de problema com as importações. Fuso horário, a gente sempre vai marcar aqui como Brasília.
né? E aqui, para essa próxima opção, diferença de horário a gente não preenche, mantém ele em branco, tá? E nessa próxima opção aqui, a gente tem a opção de, nessa configuração, a gente fazer uma construção completa, que é basicamente ele apagar a tabela, né? O mailing que você está cobrando atualmente, subir um mailing novo, do zero, tá? A anexação é basicamente você pegar aquele mailing que você já está cobrando, que você já importou, e você quer anexar um novo mailing, né? Você quer incrementar mais novos registros dentro desse mailing, aí você faz uma anexação, tá? Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque se você tiver registros duplicados dentro dessa anexação, você basicamente está duplicando os números de telefone que você está discando, e isso prejudica a sua discagem. É um processo que acaba trazendo indicadores ruins na descagem, tá? Por estar duplicando não só o registro, mas os telefones que você já está discando naquele registro. E a atualização é você basicamente pegar a base que você já tem e você atualizar os dados dela, como, por exemplo, faixa de atraso, o valor que você está cobrando, né? Então, se você, de repente, está cobrando um mailing, mas esse mesmo mailing que você está cobrando tem atualizações novas com relação a esses exemplos que eu dei, você pode utilizar essa atualização justamente para ele atualizar os dados e, de repente, a partir daí, redefinir a sua estratégia, né? Com separações, segmentações diferentes ali por lista, né? Então, a atualização ela serve para isso. Caso na atualização tenha registros que não fazem parte da sua base, ele também meio que anexa os registros dentro dessa atualização também, tá? Mas a função principal é para atualizar os dados. E por último, um outro ponto importante, antes de a gente ir até o final. Se caso você for utilizar uma configuração de atualização, ele sempre vai pedir um campo-chave para ele identificar qual que é o registro que você quer atualizar. E nesse caso é sempre o campo que está vindo no @count. A informação que tiver lá é o que ele vai buscar para fazer essa atualização dos dados da dívida. Por fim, a gente vem aqui em ignorar erros de carregamento e deixa ele marcado. Por quê? Se você deixar ele desmarcado, quando o Aspect está fazendo a importação e ele encontrar apenas um registro, vamos supor, que esteja fora do layout, não esteja de acordo, e isso impede esse registro de subir, isso para o Aspect é um erro de carregamento e logo ele para de ler o seu arquivo e não faz a importação de nada, tá? Se você deixar marcado aqui, ele identificando esse registro com erro, ele vai fazer o quê? Ele vai pular esse registro e vai continuar lendo o seu arquivo até finalizar 100% dele. E nesse caso, todos os registros que deram erro, ele vai ignorar, não vai subir para você, e os demais ele vai conseguir importar normal. Então a gente sempre marca esse ignorar erros para que ele, mesmo tendo um erro, ele consiga fazer a importação do seu mailing, porque às vezes é uma linha, um único registro que dá erro, e aí nem por isso a gente vai deixar de fazer a importação. Uma vez que eu tenho definido isso, né, eu dou um OK aqui. E com isso eu já tenho a minha estratégia criada e pronta para eu fazer uma importação do meu mailing, né? A partir daqui eu preciso agora só definir quais são as listas de contatos que eu vou criar dentro da minha estratégia, e para isso a gente vai explicar num próximo vídeo. Obrigado até aqui e até a próxima.